Olá, queridas mães, que alegria a oportunidade de trazer a palavra a vocês hoje. Parabéns pela maternidade, porque Deus as escolheu com a finalidade de criar e educar filhos. Que linda missão Deus nos deu nesse mundo, não é? Principalmente quando nós somos mães e vocês devem ser de crianças, adolescentes, obedientes, tementes a Deus, estudiosos, amorosos e respeitadores. Que Deus abençoe vocês, crianças, e que abençoe as suas mães também aqui, ouvindo a palavra do Senhor, para que todos sejam abençoados e edificados. Eu fiquei muito honrada com esse convite, porque eu estou falando a mães que certamente querem ter o temor de Deus na vida, que já têm esse temor e querem gerir bem as suas famílias, as suas casas, e que Deus tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu quero usar esse tempo aqui hoje e quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da maternidade, como que a gente se levanta como mãe na nossa casa. É uma aprendizagem necessária. A palavra de Deus nos ensina e nós vamos aprender aqui com ela hoje. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só, essa latinha aqui. Bem conhecido o nome de você, o nome que está aqui, bem conhecido de cada um de nós, não é? É o fermento em pó químico Royal. Essa latinha aqui que eu estou mostrando para vocês é uma das primeiras da marca que quando ela chegou no Brasil. Essa lata deve ter beirando uns 70, 80 anos. Foi uma herança da tia do meu marido, que eu guardo com muito carinho. Ela é uma relíquia. Mas vocês podem perceber que não havia nada de plástico. Era metal isso aqui. Na época não se usava vasilhames de plástico como nós usamos hoje. E eu achei bem curioso o que diz aqui a respeito do fermento. Olha, está escrito aqui
que esse fermento em pó é absolutamente puro. Gravem isso. Agora eu quero mostrar para vocês o novo frasco. Eu tô parecendo a garota propaganda da Royal, mas não é isso não. Esse frasco aqui agora é totalmente de plástico. Não tem nada de metal nele. Aqui a gente reconhece por causa das cores, eles não mudaram as cores de forma muito significante. Você vai lá no supermercado, imediatamente você olha isso aqui, você sabe, o fermento químico que eu uso é o Royal, não é? Mas você sabe o que eu prestei atenção e li aqui? Não é nem a questão da lata, da embalagem por fora, é o que está escrito aqui. Olha só, ele não é mais puro. Ele diz o seguinte: contém amido de milho transgênico. O que era puro, o que era conservado, original, perdeu a originalidade por dentro. Fiquei preocupada com esse produto. Antes, a estética era essa aqui e agora é essa. Isso não tem problema, mas o conteúdo tem problema sim. E eu fiquei pensando no fermento em pó Royal e as mães. O que isso tem a ver? É que as mães acabam mudando a questão externa, a parte de fora, não é? A forma de vestir, a maquiagem que usa, trabalha algumas coisas que antes as mulheres de 50, 80, 70 anos atrás não trabalhavam. Não importa. O que importa é o que está dentro. São os princípios. Esses permanecem e que toda mãe precisa observar e precisa entender. E para isso, eu quero tratar da história aqui com vocês da dona Débora. Lembra da Débora? Aquela juíza de Israel? O nome dela quer dizer abelha, porque ela era uma mulher laboriosa, era uma mulher que trabalhava, era uma mulher ágil, era uma mulher ativa e muito importante para a sua época. Mas é interessante que quando ela olhou para a sua nação, olhou para a situação do seu povo, ela não se levantou ali como uma juíza, que ela era. Ela não se levantou ali como uma profetisa, apesar de ser também. Ela não se levantou como uma conselheira apenas, como uma psicóloga, que ela também poderia ser, porque ela era muito relacional e sabia lidar muito bem com o povo. Mas a palavra de Deus nos diz que ela se levantou como uma mãe. Quais são as características de Débora que revelam que ela era uma mãe? Eu quero ler aqui na palavra de Deus com vocês. Eu vou ler apenas um versículo, 2 versículos da palavra de Deus, que está em Juízes, capítulo 5, versículo 31 e 32. Olha o que diz. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz por 40 anos. Você quer brilhar como mãe? Você quer brilhar como o sol na vida da sua casa? Então é preciso que você aprenda aqui com a dona Débora algumas características de gente que se levanta de fato como mãe. Tem muita mãe biológica que nunca foi mãe, não sabe exercer sua função. E tem muita mãe que nunca gerou filho e que sabe cuidar dos filhos. A Débora aqui, o texto bíblico fala que ela era uma mulher casada, tinha um marido, mas não diz que ela tinha filhos. Eu penso que até que sim, pela forma como ela se levantou como uma mãe, ela sabia muito bem o que era isso. E a palavra de Deus aqui nos diz que a primeira coisa que essa mulher fez, quando ela se levantou como a mãe, é que ela observou aquilo que Deus tinha dito na sua palavra. Quando Deus nos instrui, quando Deus nos ensina, nós temos que obedecer. E foi isso que ela prestou atenção. Uma mãe precisa buscar auxílio na palavra do Senhor, precisa buscar o socorro da palavra do Senhor, para que ela possa conseguir edificar e gerir a sua casa e os seus filhos. É uma grande e difícil tarefa, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos a orientação adequada. Mas também
ela foi uma grande motivadora. Quando ela viu que a sua nação estava um caos, ela começou a motivar pessoas para lutar contra o inimigo. Ela primeiro trabalhou com o comandante do exército. Depois ela foi falando com o povo. E o povo ficou muito animado e foram para a guerra. Guerrearam, se tornaram vitoriosos, lutaram e venceram. E ela então profere um lindo cântico de agradecimento, motivando, falando palavras boas para aquele povo. Uma mãe também age assim na sua casa. Ela levanta o seu povo. Ela motiva os seus filhos, ela está ali para isso. Nunca ela vai dizer uma palavra desmotivadora e dizer, não, você não serve, não, você não dá conta. Ela vai sempre motivar e falar, nós vamos juntos. Você pode, você é uma bênção do Senhor. E essa palavra de uma mãe faz toda a diferença. Você sabe que quando uma mulher se levanta na sua casa, como uma mãe de fato e de verdade, ela olha para a palavra do Senhor, ela se torna uma mulher dependente do Senhor e ela então passa a motivar a sua família e ela tem recompensa. A palavra de Deus nos diz aqui que a terra no tempo de Débora ficou em paz 40 anos. Querido, se você quer paz para o seu lar, você precisa se levantar como uma mãe, querida. Não tem jeito de fazer diferente. Você precisa se levantar como uma mãe que abençoa, como uma mãe que depende de Deus, como uma mãe motivadora. E que hoje seja um dia especial para pensar a respeito disso. Que Deus te abençoe nessa sua grande tarefa como mãe, que Ele te ajude. E a minha sincera oração é que você se torne uma vitoriosa e que a sua casa seja provida com a paz que só o Senhor pode dar. Um grande abraço.